aquelas reuniões são reuniões em que o adjetivo que se as qualifica é sempre produtivas. E depois quantificam muito produtivas. Exato. Então, quando uma reação é muito produtiva, nós ficamos à espera dos produtos, daquilo que serão os resultados. E o que é que se percebe dos resultados? É que esses resultados não correspondem ao adjetivo que esteve anteriormente. Dito de uma forma mais simples, são reuniões que mais parecem um turismo de guerra do que propriamente uma negociação. Porque continuamos a ter aqui os dois elementos-chave, que é, não há agenda nem para aquilo que se chama os passos de que o Witkoff fala, quais são os passos seguintes, e depois também não há agenda no que diz respeito às cedências territoriais. Não há agenda ainda relativamente a um terceiro elemento, quais são as garantias de segurança para a Ucrânia. Mais do que isso, Donald Trump pretendia, e os negociadores da parte norte-americana também, que se reunissem na mesma mesa os representantes russos e os representantes ucranianos. Voltou a não ser possível. E porquê? Porque neste momento um grupo e outro de negociadores estão apenas assentes nas suas posições. E sempre que há uma negociação assentes nas posições e essas posições são incompatíveis, há aquilo que se chama uma barreira psicológica. E esta barreira psicológica não torna difícil, inviabiliza o diálogo, dito de uma forma muito simples, é um diálogo de surdos. E porquê de surdos? Porque cada parte só está interessada em mostrar qual é a sua parte e não está disponível para ouvir a outra. E este é um caso em que, desde há muito eu tenho dito, tem de haver cedências das duas partes. É um processo que começou inquinado, começa com uma invasão. Percebemos claramente que aqui é a lei do mais forte, mas depois também percebemos que o direito internacional não pode, pura e simplesmente, ser arredado desta discussão. E é isso que está mais em causa aqui, a questão do direito internacional, principalmente na questão territorial da Ucrânia, nesta invasão, e na cedência ou não destes territórios? Putin diz que é uma questão de segurança para a Rússia e que o seu principal inimigo era a NATO e que a adesão da Ucrânia à NATO consubstanciaria uma ameaça existencial para a Federação Russa. Mas isso já está posto de parte, Já está posto de parte. Agora temos uma situação nova. Qual é o limite da ordem eurasiana? E é isso só que está aqui em causa. A ordem eurasiana está a expandir-se ao Ocidente e está a definir qual é o seu limite, qual é a sua fronteira geográfica. E quando Putin diz que a sua fronteira geográfica não coincide com a sua fronteira de interesses, que a fronteira de interesses é maior, é para mostrar que ele não está isolado, mas também é para mandar um recado para a Europa, no sentido de que a Europa passou a ser vista, já não a NATO, mas a Europa. E porquê a Europa? Porque engloba também o Reino Unido e não apenas a União Europeia, passou a ser vista como uma ameaça também existencial para a Rússia. E é aqui que vai surgir, portanto, a figura de Macron. Mas reportamos apenas à questão que tem a ver com as negociações. Exatamente. O que é que as negociações deram de novo? Não deram nada de novo. Cada uma das partes disse aquilo que estava disponível para ceder, que é muito, muito pouco. E porquê é muito pouco? Porque qualquer uma delas está ciente que lhe assiste a razão. Ora, a grande verdade é que neste conflito, que começou, como eu disse, de uma forma inquinada, a partir de um determinado momento, o que é que acontece? A Ucrânia tem problemas também, tinha já problemas a nível da sua fronteira leste, principalmente em Lugansk e Donetsk. Porquê? Por causa de muita da população ser de origem russa ou ser pelo menos russófila. E esta questão é fundamental para percebermos que a Ucrânia estava longe de constituir aquilo que se chama uma nação, sabe? Uma nação, Patrícia, é uma comunidade de afetos. É revermos naquilo que é comum, no desejo de estarmos juntos. E percebemos que o Donbass, muito por influência da Rússia, não estava interessado também em permanecer na Ucrânia. Exatamente. Da parte da Rússia, por parte dos americanos, ouvimos dizer que tinha sido uma reunião muito produtiva, ou claro, produtiva ou muito produtiva, mas por parte da Rússia há esta assunção de progressos lentos. Na realidade também há aqui um gerir de expectativa e um gerir de narrativa, como de resto os russos já nos habituaram também, não é? E uma gestão de tempo. Claro. Quem está numa posição de vantagem tem tendência a ganhar mais tempo. E porquê? Precisamente porque percebe que do outro lado não há uma resposta que possa pôr em causa o progresso no terreno. É
por isso que a Europa voltou a ser avisada por Putin. E porquê? Foi a questão dos 90 mil milhões de dólares que a Europa deu à Ucrânia. Não para a Ucrânia continuar a guerra, mas para a Ucrânia não chegar à mesa das negociações numa situação altamente deficitária, altamente dependente. Portanto, este dinheiro que foi entregue à Ucrânia não é apenas para justificar o esforço de guerra ucraniano. É claro que é também para continuar a produzir drones, para continuar a poder também atingir o adversário. Mas é mais do que isso, é dar-lhe estatuto. É aumentar aquilo que nós chamamos a sua escala no que diz respeito à capacidade de retaliação. E isso é importante para quê? Para que também a Rússia perceba que a situação pode ser dolorosa para si. E quando a situação é mutuamente dolorosa, a paz fica mais perto. Exatamente. Estamos a ver, enquanto vamos conversando, Sr. Professor, estamos a ver algumas imagens de ataques que foram acontecendo ao longo deste fim de semana e, de resto, hoje acordámos também com a notícia de um atentado na Rússia em que um major-general foi assassinado. Não sabemos é por quem. A Rússia a tentar gerir também novamente a narrativa, a dizer que tudo aponta para que seja a Ucrânia a autora deste atentado. É claro que aponta, e não é o primeiro atentado. Temos de lembrar que a filha de Alexander Dugin também morreu na sequência de um carro-bomba que se destinava a quem? Alexander Dugin, que é um daqueles que são os ideólogos de Putin. Não é apenas um, são vários, mas Dugin, com aquela sua célebre posição euro-asianista, é evidente que é um dos ideólogos que influencia muito o pensamento de Vladimir Putin e, apesar de, em determinados aspectos, estarem em contradição um com o outro. Agora, o que nós percebemos claramente é que há espiões russos na Ucrânia e há espiões ucranianos na Rússia. Chamam-se a estes espiões aquilo que se chama os terroristas do tipo 1. O que é os terroristas do tipo 1? São aqueles que verdadeiramente parecem o James Bond dos tempos modernos. Significa que é alguém, um 007 com ordem para matar. Ao serviço de quem? Ao serviço do Estado. Mas nenhum Estado se assume como terrorista. E, portanto, nenhum deles diz que aqueles agentes são seus agentes, estão a atuar em seu nome, porque isso era admitir a condição de Estado terrorista. Mas acusam os outros de ser terroristas. E é evidente que percebemos claramente que o terrorismo de Estado é uma realidade de hoje. Portanto, quem é que fez este atentado? Não sabemos, mas por muito que é elevadíssima... Era um homem forte de Putin, este major-general. É, precisamente porque pelo cargo que desempenha nas Forças Armadas, no Exército, e por causa de ser a unidade de treino. Mas mais do que isso, nós percebemos claramente, Patrícia, que é alguém que, ao atingir-se esta figura, o que se pretende é atingir Putin, aquela que se chama o seu círculo íntimo, para explicar o quê? Que ninguém consegue estar verdadeiramente em segurança, apesar de poder ter uma guarda pretoriana muito forte. E nós percebemos que durante muito tempo Putin não se afastou do Kremlin, não se afastou daquele que era o seu ponto de segurança máximo. A partir de agora percebemos que já circula. E isto é um aviso também para Putin. Mas o que eu estava a tentar explicar é que este atentado é um atentado que são os serviços secretos ucranianos que estarão, de certeza, por trás. Da mesma maneira que outros atentados que venham a vitimar pessoas importantes na hierarquia ucraniana serão os serviços secretos russos que estão por trás. E o que acontece é que o mundo não é apenas preto e branco, há muito cinzento. Há muita zona cinzenta. E como há muita zona cinzenta, é nesta zona cinzenta que se movimentam estas figuras. E repare, estas figuras fazem o quê? Durante a primeira fase do terrorismo global, e isto é um ato de terrorismo, durante a primeira fase do terrorismo global, a fase foi anarquista. Matava-se quem? O detentor do poder. Porque é que hoje não se faz? Porque não se tem acesso a ele. E nós percebemos claramente que na campanha norte-americana, na campanha presidencial, houve acesso a Donald Trump e houve a tentativa de o matar. Sim. Mas isto significou o quê? Que mesmo os detentores do poder têm sempre anticorpos, geram sempre anticorpos. E é evidente que este general gerou anticorpos internos, mas internos na Rússia caem das janelas. Não é preciso pôr uma arma, uma bomba num carro. Até essa atuação dá para entender que são... Chama-se isso um modus operandi. Exatamente, é isso mesmo.